aqui mais uma vez para juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, no versículo 4. Hoje foi falado do arrebatamento e essa mensagem está quase na mesma direção do arrebatamento. E não foi feito hoje ela, né? Já tem mais de 4 meses que essa mensagem está pronta. Então, muita coincidência para hoje. Então, nós louvamos a Deus pela vida do pastor John, pela vida do ministério da igreja, primeiro vice, segundo vice, terceiro vice, pela vida dos diáconos, presbíteros, pela vida dos auxiliares, porteiros, secretários, todas as pessoas que fazem parte da obra de Deus. Quando nós falamos assim, irmão, da igreja, quando você vê a carta, a segunda carta de João, capítulo 1, versículo 1, você vai ver lá que João fala a senhora eleita. Quando ele fala dessa senhora, ele está falando da igreja eleita, porque João sempre mencionava a mulher como igreja, tanto no Apocalipse quanto no livro de João. Mas vamos ler o texto, somente os versículos. Mas vindo a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Podeis assentar. Irmãos, aqui esse texto fala da plenitude dos tempos, ou seja, o tempo de Deus. Fala sobre o nascimento de Jesus. Mas o que nos chama mais atenção, que Deus ele permite muita coisa para chegar até o nascimento de Jesus. Nós vemos o período interbíblico, conhecido também como silêncio profético. Vemos que nesse período interbíblico, a Bíblia diz que surgiram muitos grupos e instituições. E esse grupo nós podemos ver dois que teve lá, que estava presente no ministério de Jesus, que eram os fariseus e os saduceus. E nós podemos ver, irmãos, que esses saduceus, ele era o grupo mais religioso de toda a história da humanidade. Os fariseus eram o grupo mais religioso. Por que, irmão, que eles eram o grupo mais religioso? Porque eles pareciam uma seita, mas eles não eram nem uma seita, eles não eram nem um partido político, eles não eram nem uma escola de filosofia, mas tinham todas essas características. Ou seja, eles pareciam com tudo, mas no fim não era nada. Até João e o próprio Jesus chamou ele de raça de víbora, chamou o saduceu de raça de víbora. E nós podemos ver que nessa permissão de Deus é chamado de berço para o cristianismo. A palavra, essa permissão de Deus, tem como base o berço para o cristianismo. Jesus é o berço do cristianismo. E nós podemos ver que Deus ele permite que um general romano ele conquista a Palestina, e é uma sucessão de poder até chegar ali em Herodes o Grande, aquele que matou as criancinhas, porque ele era um grande articulador político. Ou seja, parecia que ele estava do lado de Roma e parecia que ele estava do lado dos judeus. Fazer de tudo para agradar os dois lados, porque o político sempre está aí no meio, tentando enganar as pessoas. E podemos ver lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 26, a Bíblia fala de Maria, que recebe a visita do Espírito Santo. E Deus ali, através do anjo do Senhor, que é o próprio Deus, ele fala que esse menino seria grande e reinaria eternamente, e seu reino não teria fim. E diz a Bíblia, mas nesse intervalo Maria tinha um compromisso com José.
E nós sabemos que o compromisso que Maria tinha com José, naquela época, esse compromisso ele só poderia ser desfeito se fosse feito por escrito. Ele não podia ser desfeito verbalmente. O noivado, o compromisso, ele jamais poderia ser desfeito verbalmente. E aí nós podemos ver que José, por conhecer a lei judaica, sendo um bom judeu, ele sabia das consequências da lei, porque Jesus nascido de mulher, nascido sob a lei. E agora José, ele tenta fugir para não se reunir com o Sinédrio, para não se reunir com as pessoas, para poder explicar o que tinha acontecido, porque ele sabia que no momento que ele fosse explicar o que teria acontecido, Maria corria um certo risco, um grande risco de morte, porque era considerado a morte. E nós podemos ver, amados irmãos, que José, ali noivo de Maria, tanto que o próprio Jesus, já no seu ministério, ele falou sobre as 10 virgens, ele falou a respeito do casamento, a respeito do compromisso do casamento, que não era simplesmente quando a pessoa estava noivo, a noiva ficava na casa e o noivo ficava na casa do pai. Hoje a noiva está na casa do pai. E nós podemos ver, amados irmãos, que existia um momento que fala ali que as pessoas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí meu esposo, o noivo saía da sua casa com a comitiva e ia até para a casa da noiva para festejar. Mas existia algo ali, irmão, que é muito interessante, que a noiva não poderia ser pega de surpresa. E como a noiva não era pega de surpresa, tinha um grupo de pessoas chamado arautos da beira do caminho, que ficavam um perto da casa da noiva, outro perto da casa do noivo e outro no meio entre eles. Quando o noivo passava para ir para a casa da noiva com as lâmpadas acesas, que representa o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia fala meia-noite, é uma meia-noite espiritual, não quer dizer que vai ser a 0 hora, não. A meia-noite, por que uma meia-noite espiritual, irmão? O arrebatamento da igreja, porque quando Jesus vir, o mundo será outra história, a humanidade nunca mais terá outro arrebatamento. Então, quando ele saía da casa, esses arautos saíam gritando, aí vem o noivo, até chegar na casa da noiva, e a noiva já estava pronta para não ser pega de surpresa. E nós sabemos que esse arauto é a trombeta que vai tocar no arrebatamento da igreja. E para você estar com a lâmpada acesa, o Espírito Santo de Deus tem que estar aí na sua vida. Só vai ouvir esse toque da trombeta quem tiver o Espírito Santo de Deus. E nós podemos ver que agora o noivo chegava na casa da noiva, e diz a Bíblia que agora era um festejo muito grande. Mas ainda falando do texto que foi lido, somente para os irmãos entender o que é o arrebatamento que foi hoje falado. Nós sabemos, amados irmãos, que quando agora Deus ele começa a permitir as coisas, e diz a Bíblia Sagrada, que no momento, irmão, neste clima, irmão, de grande observância política e religiosa, diz a Bíblia Sagrada, que nasce o Filho de Deus. No momento que a disputa pelo poder, tanto religioso quanto político, Jesus Cristo vem, e diz a Bíblia Sagrada, que agora Jesus Cristo veio a este mundo para poder mudar a história da raça humana. Nós vemos, amados irmãos, toda vez que você olhar em alguma história, você vai lá ver, antes de Cristo ou depois de Cristo. O mundo antes de Cristo era algo, mas o mundo depois de Cristo é muito melhor. E nós podemos ver que Jesus Cristo agora vem a este mundo e nasce. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus agora começa o seu ministério terreno.
Jesus agora começa o seu ministério, agora aqui na terra. Começa pregando um evangelho simples, começa pregando um evangelho arrebatador, porque a Bíblia diz que de 5 a 7 mil pessoas seguia Jesus no momento que Jesus estaria aqui na terra, no seu ministério, um intervalo muito pouco, de 3 anos e meio. Jesus agora arrebata multidões, e as pessoas começam a procurar Jesus. Umas pessoas procuravam Jesus ali para receber o milagre, outros procuravam Jesus para receber alimento físico para o seu corpo físico, outros procuravam Jesus para receber alimento para a sua vida espiritual, e outras pessoas procuravam Jesus, como os saduceus e fariseus, simplesmente para criticar. E nós podemos ver, amados irmãos, que esses saduceus, eles teve grande influência no sinédrio, na crucificação de Jesus. E nós podemos ver que agora a Bíblia nos relata que agora, sendo a plenitude do tempo, Deus cumprindo todas as profecias que há 700 anos antes de Cristo começou a surgir na face da terra. E a Bíblia diz que o profeta Isaías, no capítulo 60, ele fala: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ele fala com um povo, irmão, que estava desesperado, um povo que estava agora sem opção de vida, porque ali diz a Bíblia Sagrada que todas as maiores cidades judaicas, a maior cidade deles tinha sido tomada, e eles agora estavam sem esperança. Nós vemos, irmãos, que o mundo todo estava sem esperança, mas quando a Bíblia diz que aqueles reis magos foram visitar Jesus, a Bíblia nos relata, amados irmãos, que quando eles chegaram ali para visitar Jesus Cristo, a Bíblia diz que naquela hora, diz a Bíblia que eles vieram trazer os presentes e reverenciar Jesus Cristo. A Bíblia diz que foi um triste aspecto do viver de Jesus aqui na terra, porque cada um trazia um presente. Um representava Jesus como homem, outro representava Jesus como rei, e outro representava Jesus como Deus aqui nessa terra. E nós sabemos que essas palavras que representam Jesus Cristo como rei, ela está escrita somente lá em Mateus, para fazer reverência a Mateus, quando ele fala que Jesus Cristo é o rei, que Jesus Cristo é o rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós sabemos, amados irmãos, que Jesus Cristo agora, esses presentes que reverencia Jesus, no triplo aspecto de Jesus Cristo aqui na terra, ele é como homem ele sentiu o que você sente, ele precisava de vir como homem. Jesus jamais poderia vir como anjo, porque ele não ia sentir o peso da humanidade, ele não ia sentir o peso de toda a raça humana, mas quando ele vem como homem, ele sente o peso do homem e sente que o homem precisa de ser transformado. E nós vemos todos os acontecimentos da história da humanidade. Jesus Cristo agora, ele tem um ministério agora resgatador, um ministério, irmão, que não é um ministério político, como os judeus queriam. Os judeus queriam um Jesus político, que pudesse resolver os seus problemas pessoais, um Jesus Cristo político, que pudesse resolver a sua encrenca ali com os romanos. Mas Jesus não veio desse aspecto. Jesus veio como aspecto de homem, para conhecer o que você sente, para saber como é frágil o homem, para conhecer a fragilidade humana. E nós sabemos que somos tão frágeis, que Jesus Cristo, conhecendo, ele dizia: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo. Por que Jesus falava isso? Se hoje, Jesus Cristo sempre pregava hoje, porque ele era onisciente, e ele sabe que o homem é frágil, pode estar vivo hoje, e amanhã nós podemos estar mortos. O homem corre um grande risco. Nós sabemos, amados irmãos, que o homem corre um grande risco de não estar preparado, Jesus Cristo voltar ou ele morrer sem Jesus Cristo.
Cristo. Por isso eu te digo que você que entrou nesse santuário, que você que entrou nesse recinto sagrado, que você que entrou nessa noite aqui nesse templo, o Espírito Santo de Deus, Ele está na sua vida. E quem sabe você precisa de uma resposta, quem sabe você precisa de um emprego. Jesus Cristo disse que a chave de Davi está na mão dele. Jesus fala que a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre. Quem sabe você precisa de um emprego, quem sabe você precisa do alimento. Jesus é o pão da vida. Quem sabe você precisa de uma direção para a sua vida, para a sua família. Quem sabe você precisa nessa noite de tomar uma direção certa na sua vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Jesus Cristo está nessa noite aqui. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer mudar a tua história. Ele quer dizer: filho, eu morri na cruz do Calvário, ressuscitei ao terceiro dia, desci lá no abismo e resgatei a chave. Está na mão de Deus. E Deus agora, amados irmãos, vem da plenitude do tempo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Mas Jesus Cristo foi o único homem na terra que conseguiu cumprir a lei. Jamais na história da raça humana homem nenhum cumpriu a lei, mas Jesus Cristo veio para cumprir a lei, para mostrar para os homens que ele poderia ter. Ele é o refrigério para a sua vida, ele é o refrigério para a minha vida, ele é o refrigério para todos aqueles que dizem: Senhor, eu preciso de ti, eu quero ser transformado, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ter uma vida de hoje em diante, eu quero ser como Zaqueu, eu quero descer depressa, eu quero reparar todos os meus erros e quero ficar na tua presença. Esse dia, conversando com o irmão, ele falou para mim: porque o batismo nas águas é tão importante. Por que eu achava do batismo nas águas? Eu falei: o batismo nas águas, ele representa sepultar todos os sentimentos e desejos e sepultamento e nascer de novo. Mas ele disse: como você explica isso? Eu disse: você tem o melhor amigo, ele morre, e você sabe que ele gosta, a melhor comida que ele gosta, seja a melhor comida, seja ela dentro de Goiás, em qual estado, e você leva a comida, no dia que ele morrer, você leva a comida que ele mais gosta e coloca perto do caixão, para você ver qual é a reação dele. Ele não vai ter reação nenhuma. É isso que significa quando a pessoa é batizada nas águas. Você sepulta todos os seus desejos, está sepultado com Cristo. E Jesus Cristo, amados irmãos, Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele está dizendo: Pai, na tua mão entrego o meu espírito, está tudo consumado. Ele está fazendo, amados irmãos, um resgate humano, uma coisa que ninguém pode fazer. O homem jamais pode tirar uma pessoa, mas por mais que você ama alguém, você pode salvar a ele. Por mais que você tenha um amigo do peito, uma outra coisa que você pode fazer é compartilhar Jesus Cristo, é contar a história de Jesus Cristo na cruz, é contar que Jesus Cristo tem o poder para transformar a sua vida. Louvado seja Deus, que nessa noite que você veio aqui, que você possa fazer uma reflexão na sua vida. Nós, pastor, falando do Espírito Santo, nós sabemos, amados irmãos, que todos os homens foram entregues aos sacerdotes, aos reis, levitas, aos juízes, e depois Deus entrega todos os homens a seu Filho. E Jesus Cristo cumpre o seu ministério e entrega tudo para o Espírito Santo. O Espírito Santo é o último agente de Deus aqui na terra, para fazer intermédio de Deus e os homens. O Espírito Santo, amados irmãos, ele te ajuda a refletir neste momento. Ele te leva a um estado de reflexão na sua vida, para te dizer que você precisa mudar algo, para nos mostrar onde está o nosso erro, e dizer: Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser liberto. É preciso que você queira ser liberto. Jesus Cristo está
forma. Eu quero dizer para você, muitas pessoas estão pregando por aí, amados irmãos, o evangelho fácil, mas o evangelho que pregamos é o evangelho da renúncia, o evangelho de Senhor, eu quero, é o evangelho, amados irmãos, que nos coloca de frente com a parede para refletir o que fazemos. Por isso, nessa noite, eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, ele está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui. Nós vemos quando Jesus, lá em João 17, Jesus Cristo agora, ele fala do Espírito Santo. Ele disse: olha, Pai, eu sei que essas pessoas, pela tua palavra, eles hão de crer em mim. Ele estaria falando, amados irmãos, dessa igreja aqui da Bandeirante. Eu sei que essa igreja hão de crer em mim pela tua palavra. Eu sei que este mundo é pecaminoso. Eu sei que este mundo é difícil para o homem caminhar, mas eu quero colocar o Espírito Santo como consolador. Eu quero agora selar essa igreja. Eu quero que tu selas essa igreja, Pai. E a Bíblia diz que lá no Davi Pentecoste, Deus selou a igreja de uma forma tão especial que o evangelho se espalhou para todo lado. E a Bíblia diz que várias igrejas começaram a surgir em outros lugares, porque o Espírito Santo, amados irmãos, ele está aqui nessa noite. Ele te impulsiona a dizer: eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do poder. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, eles começaram a pregar com autoridade. E Pedro, que já negava Jesus agora, ele passa a ser um homem poderoso na palavra, e quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus Cristo. Por isso eu quero te dizer, o Espírito Santo de Deus que vai arrebatar a igreja até os ares, o Espírito Santo de Deus que representa a luz, representa a lâmpada. Nós sabemos que luz para o meu caminho é a tua palavra. Eu quero dizer nessa noite que o Espírito Santo de Deus, ele é o agente de Deus aqui na terra através da igreja, porque a igreja, amados irmãos, ela é a atalaia de Deus, ela é o alto da igreja, ela é o arauto de Deus aqui para anunciar que Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. É preciso estarmos preparados. A Bíblia diz que agora, em toda a história judaica, as noivas se permaneciam preparadas, e quando o noivo chegava, a Bíblia diz que a festa acontecia, porque temos que estar preparados. A Bíblia mostra, amados irmãos, em tudo, que o homem precisa estar preparado para ser arrebatado. E Jesus Cristo em breve buscará essa igreja, e nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele está voltando. Amém.